Pega o seu coração. Realiza o que se encontra com a miséria na tua família. Quem está sofrendo na tua família. Pega o teu coração. Eu peço que 2 minutos para orar sobre a tua família. Até quando seja que não ouvimos a voz. É a oração do inimigo. Faça a oração, faça. Congo, totalaga Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya goboya Congo na Congo. Akongumela te ya kolongwa. Shongola Congo. Yes.
O intercessor tem fé. O intercessor sabe o que pede. Que isto que estou a dizer em nome de Jesus. Olha, amado. Ensina-me nesta tarde. Ensina-me nesta tarde. Senhor, ensina-me. Hoje vai começar. Oi, em nome de Jesus Cristo. Diga, Senhor, ensina-me. Quantas ruas? Ensina-me. Que Deus seja louvado. E vamos sacrificar mais 5 minutos para adorarmos a Deus. Pe tokobonza 5 minutes lisusu mpona koadore Nzambe. Ezequiel 22, verso 30. Tozwi na mokanda na Ezekiel 22, verset 30. Diz assim a palavra. Elobi boye makomi na Nzambe. E busquei dentre ele um homem que estivesse tapando-no e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A leitura em francês. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Bien-aimé, intercession pour le banini, por favor. Amado, o que significa intercessão? No olha no fascículo. Intercession pour le banini.
ou qu'est-ce que signifie intercession? Merci. Intercession. Il y a pas de présence en Zambie dans la intercession. Intercession, maman. Merci pour la réponse. Obrigado pela tua resposta. Intercession est fait des forces de tout an. Duas forças que está se machucar. Ok, on est là en tout cas. Nous avons intercession. Merci maman. Au capitaine. Maman, la réponse est déjà. La réponse est déjà. A intercessão é a força da igreja. Merci. Obrigado. Maman, a bisou. A nossa irmã. Ok. Maman kuna. Amém. Intercession. Ah, intercession est ça pour libérer une énergie spirituelle. Libérer une énergie spirituelle. Isso causa malade. Isso causa aquela força negativa essa causa da doença. Problema na igreja. Uma força maior. Liberar uma energia pancar que machucar a intercession. É isso que estamos a chamar intercession. A força que vai dominar, que vai vencer. Aleluia. Amém. Quando nós fizemos a oração da intercessão, espiritualmente estamos entrando numa guerra, uma batalha, confrontação à força, confronto das forças. E agora ele intercessor. Eu sou intercedor. A Bíblia diz não é pela minha força, não pelo meu poder, pelo Espírito de Deus. Verdadeiro intercedor está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Parce que force é a força que nos puissance à Saint-Esprit. É o poder do Espírito Santo. Na hora só por orar. Você está conectado com o Espírito Santo. Ele é a nossa força. Aleluia. Amém. E agora tu pode retenir por na intercession. É isso que temos que reter para a Bahia. Na Bíblia, intercessor modelo. Na Bíblia notamos intercessores que são modelo para nós. Se nós estudamos bem, também podemos nos ajudará bastante para tornarmos bons intercessores. Aleluia. Amém. Nós vamos ir para a passer na dimanche introduction. Eu vou voltar um pensamento para dizer o simpósio intercessor. Não é só para as intercessões. Il y a intercession. É para intercessão. Simpósio de intercession. Simpósio da intercessão. É para todos. Todos nós na igreja. Todos nós na família. Tornamos intercessores. Aleluia. Amém. Vimos a dizer. Possa realizar o fim da promessa de Jesus. Que está vencida. Mas a família que congrega. O Salvador. Tu também é igreja. A tua mulher ele também é igreja. A igreja dentro de uma família. Há uma condição para que tua família seja dinâmica. Satanás não consegue. Precisa na tua família. Precisa da nossa igreja. Criamos verdadeiro guerreiro da oração. Aleluia. Amém. Eles que através da oração
spirituel. Énergie spirituelle. Contredire action à Satan. Il va contradizer o plano do diabo na família. Na kati ya église. Dentro da igreja. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Quem foi o primeiro modelo? Abraham. Abraão. O que é Abraão? Essa questão merece um sumo de moco. Abraão me ensinou a ter um bom rancor. Ei. Você tem já sumo. Ele respondeu mais. Amanhã vai responder 3 vezes. Você tem a tua Bíblia nova. Irmã se chama como? Irmã Chantal. Irmã Sandra. Sandra. Que Deus te abençoe, irmã Sandra. Aprende. Après vous taillez quelque chose, pode talhar alguma coisa, vamos acrescentar alguma coisa. A nossa vida como intercessor. Abraham. Azaki moto azana mutima kunene. O homem que tinha o coração puro. Azaki moto azana mutima mala. O homem que tinha bom coração. Abraham aganda na não guardava o rancor no coração. Se separaram no negócio. Ele com seu sobrinho Ló. Mas não ficou com o rancor de Ló. Abraham, é tipo de intercessor. Ele não guarda rancor. Alléluia. Amen. Abraham, malgré ses antécédents, apesar dos antecedentes, malgré ses problèmes, apesar dos problemas, il vê o seu próximo, e aquele que lhe fez mal, ele roubou dinheiro, ele fofocou. Aquele homem se encontra com problema. Intercessor vai esquecer o mal que o irmão lhe fez. Vai se responsabilizar. Orar por esse irmão, para que esse irmão alcance o Senhor. Esse é o coração do bom intercessor. Amado, o problema da família. Na nossa família também, embora nossos bantus, esse que nascerá nessa mãe, isso que ele que tem que sair, que sairia uma mãe menor, ou na tia, ele está levantando problema não faz. Apesar dos você já recebeu, tu és o filho de Deus. Deus te chamar para se tornar intercessor. Amado, é para orar para não importa os problemas que se encontram. O intercessor não guarda rancor. O intercessor ora para ele. Está igualado com característica. Nombre chapitre 14, verset 11. Número 14, 11. Alombango, Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, Et disse o Senhor a Moisés: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Até quando me provocará esse povo? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Até quando me não crerão? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Por todos os sinais que eu fiz no meio dele, je les frapperai par la peste et je les détruirai. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. E farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moïse dit à l'Éternel, e disse Moisés ao Senhor: les Égyptiens l'apprendront. Assim os egípcios o ouvirão. Et du milieu de quel tu as está no meio deste povo. Que tu apparais visiblement toi, l'Éternel. Que de cara a cara o Senhor lhe aparecesse. Et ta nuée se tient sur lui.
Que tua nuvem está sobre eles. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. E que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, E se matares esse povo como a só les homem, nations qui ont entendu parler de toi diront: a gente pode ouvir a tua fama falarão dizendo: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans les pays qu'il a géré et de lui donner. porquanto o Senhor não podia por esse povo na terra que ele tinha jurado. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans les déserts. Por isso os matou no deserto. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, Agora, pois, rogo-te que a força Père est riche en bonté. o Senhor é longânimo e grande em Il beneficência, pardonne l'iniquité et la rébellion. que perdoa a iniquidade e a Mais il ne transgressão, tient point les coupables pour innocents. que o culpado não tem por Et inocente, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua benignidade. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até Et aqui. l'Éternel dit: E disse o Senhor: je pardonne comme tu l'as demandé. conforme a tua palavra lhe perdoe. Amen. Amém. Alléluia. Bien-aimé, Moïse, personnage, Ele é o segundo personagem. Oyaza, intercesseur modèle na Bible. É o intercedor modelo na Bíblia. Alléluia. Amém. Bien-aimé, plusieurs fois il a intercédé pour Israël. Muitas vezes intercedeu para o povo de Et Israel. dans la référence, nous sommes dans nombre Awa. Tem outra referência em números. Alléluia, plusieurs O fois. povo de Israel murmurava, duvidava Moisés muitas vezes. Plusieurs fois, parce que décision à Kosonga na bango. Muitas vezes tomaram a decisão de voltar Parce ao que Egito. décision à Kobamba Moïse Mabanga. Tomaram a decisão de apedrejar a Moisés. Plusieurs fois, parce que Moïse, parce que décision, il y a Longola Moïse de Sika, dans nombre 16. Muitas vezes o número 16 Ça remplacer tomaram a l'idée. decisão para tirar Moisés e colocar outro líder. Rébellion d'Israël dans le désert envers Nzambe. A rebelião de Israel no deserto diante de Deus. Demonstre dans Nzambe, Nzambe achaki E Moïse. servo de Deus que Deus Et colocou. se répéta 7 fois dans le livre à nombre. Se repetiu 5 vezes números. Bien-aimé, Amado, mukolo mususu, um certo dia, basiliki baba Moïse mabanga. ficaram bem nervosos para apedrejar Moisés. Nzambe alobi barejete yo te Moïse. Deus disse: eu não te rejeitei. Barejete ngai. Não rejeitar a ti, mas Lokola nabo rejeitar rejete ngai. como está a rejeitar a mim. Nanaki na boma peuple oyo. Eu quero acabar com esse Na povo. boma peuple oyo. Quero matar esse povo. Na nzela na yo Moïse. Através de ti, Moisés, Nazosala peuple mususu. farei o outro Ndenge povo. nasala Israel na nzela ya Abraham, Isaac, Jacob. Como formei Israel através de Abraão, Isaac e Nalingi Jacó. mpe nasala alliance mususu. Quero também fazer um novo concerto. Nasala alliance na yo Moïse. Fazer um concerto contigo, Moisés. Nasala yo Moïse. Para te formar tu, Koma Moisés. papa ya nation ya Israel. Tornar-te pai da outra Na nzela na nação. yo nabota bana mususu. Através de ti possa tirar Koma na outros povo mususu. para tornar-se outro povo. Oh bien-aimé. Oh amado, Soki ezalaki ngai se mayemba. fosse eu, João, Église oyo tozokamba pase. essas igrejas que Namona estavam mona na opportunité. iria ver como uma ocasião Mpona se livrar. para poder se livrar, para fazer assim. Seigneur merci. Sala yango. Obrigado, Senhor, faça isso. Alléluia. Amém. Nzambe boma bamozokoboma. Mata o Senhor, se Moisés não viu assim. Na épisode oyo totangi. Esse episódio que acabamos de ler, Moïse amoni yango tentation. Moisés viu tipo uma tentação Nazula na Abraham. e jurou em Abraão Asala alliance na Jacob. e fez reconhecimento com Jacó, Isaac e Jacó Likolo ya libota oyo. para esse povo. Nzambe avanda na kita. Que Deus que mora no Po céu arachete libota na maboko para na poder rasgar os povos de sua mão poderosa. Quem sou eu, Moisés? naleki Abraham te naleki Não ultrapassa Abraão e Isaac. e peuple eza peuple na yo. Esse povo te pertence. Moïse amboyi
tentation. Moïse a négocié sa tentation. Moïse a talité. Et il a Le peuple va tout cailler malaboni. et son peuple, ils sont pas la Et et ça peut se cacher, et ça peut se cacher. Tout a offert, en faisant le signage de Dieu, est-ce pour monde à de repente. Moïse a mon opportunité. Moïse sont Moïse a dit qu'on rappeler Nzambe. on me soit faisait le mal. Alliance ayo azana mona peuple Au o. concept que Dieu t'ai Moïse a dit qu'on rappeler Nzambe. Moïse comme ça faisait le mal à Dieu. Nzambe alobi na yoki yo. Dieu dit c'est où. Mais si lui on a été, Maintenant, nous peuple va provoquer sous Moïse. laisse pas vous Voilà, provoquer on a fait sous Nzambe. Il a exterminé par Moïse. Cette fois-là, Moïse a télémi les à fantômes se mettre entre Dieu les psychologues et Kanda. Abomi peuple on a mon Congo na ye. Moïse a lobi boye. Moïse dit c'est Nzambe osiliki ya solo. si signor Ona Taja Nzambe opinisaka. doit Dieu shikashi Akati ya justice na yo. à toi justice Eza ya solo, le salaire du péché c'est la mort. le salaire du pecado la mort Le salaire du péché c'est la mort. como salaire du pecado la Et que yo mort lingi okoma peuple oyo. quel matin Abondeli yo Nzambe. et tu Koboma bango te. no mata Ngai ye yo Nzambe. Mateo soa Boma ngai. ni mata Soko boy koboma ngai. sinon que ni mata Effacer likombo na ngai. risque au meu nom Na tuku na yo ya bomoi. de au livre de vie Bien aimé, est-ce que yebi nini wana likolo ba? amadu sabu Akonde na Nzambe ba effacer kombo na ye na il a likolo. besoin de richesse son nom mais le livre de vie Mieko kutoko manonga c'est bien. pas appel à mi mata Mais ko effacer kombo na nga na kuku aboko. mas não risque au meu nom mais le livre Kule desika bisengo ezali. aí ale Sio ezosila na mona kende kozwa ta récompense kuna. Yesu bake na Malgré ba nyokoli nga na lobi kuna na ba récompense. Mais Moïse alingi a sacrifié vie éternelle na ye. Pour la volonté du peuple. Oyo baza hostile epai na ye. qui sont rebelles d'Abilé. Quel cœur. A Bíblia diz o seguinte: E era o varão Moisés muito manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. Na français. 12, verset 3. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Mama Efraim batali kukuma bari ya sande. A pessoa que já Ala deixa nini? Kitali malu. Oya. Pasi kwa mfana que califa, Só mata. você vai receber no chão. Bazala mitema mokuse. Ele fica muito nervoso. Mais intercesseur va venir na kumba Moïse. Mas ele tem no nome de Il Moisés. devait témoigner. A Bíblia está Il a testemunhando. pas de nous bazala na mukini na tango. E todos os homens que habitavam Parce aqui, que même lelo. até hoje, Eza na mutu bazala patiente. não há homem que tem Lokola paciência Moïse. como Moisés. Intercesseur. Intercessor Azala patient envers. tem muita paciência. Une maman intercesseuse. Mamãe intercessora, Azala patient. ela é Envers paciente bana na ye. diante de seus filhos. Namona mama moko. Eu vi uma mãe, Azala mbongo ana Luanda. tem muito dinheiro aqui, Mwasi ya général. mulher de um general, Une femme qui a de l'argent. uma mulher rica, Mwasi ya général. mulher de um general, Azape mosali na Nzambe. também uma serva de Deus. Me mukolo moko mwana na ye ya mobali ya liboso. Certo dia, o seu Po primogênito, mama wana aza na bana botaliza na mobali mosusu. aquela mãe já tinha nascido outro Na filho ngambo ya Congo. lá no Congo, Nsima aye kobota bana mosusu na général. também veio nascer mais como Komaka general. likambo moko boye na kaka famille. Surgiu um problema na família, Mwana azosilika. o filho está assim, Ndenge nini bafamille ya mama oyo ya ngambo na biso ya euro bayaka toujours kozala matanga banini kuna mwana asilika na biso kitute kozala te boye. como é que a família, quando há problema, sempre Kanda wana é mama apotre ele se aza kosala na nervosa. Nzambe A mãe que era serva de Deus, bazo aprendre nga te alongolaka mpena bilamba me disseram aquele que alakisaka Europa mwana na ye nsima mostrou ao seu filho. tunanga nini
pergunta o quê? Ele que passou 20 anos. Aquele filho hoje também é um chefe da polícia, corporação da polícia. Mas nesse dia estou fazendo oração para ele. Está contaminado com VIH. Eu fiquei. Quando estamos a conversar, eu chamo nossos problemas no episódio mal. Não precisava falar com a minha mãe me mostrou o céu atrás. Ele me maldiçoou. Porque a mamãe não tinha terminado com a sua paciência. Papa, sala patient envers banana. Seja paciente diante de maman, sala patient envers banana. Sala patient envers l'ibotana yo. Seja paciente diante da tua família. Sala patient envers bato yo sokonde la pona bango. Seja paciente para a église. Sala patient pour la sœur wana. Seja paciente pour la mutu wana. Sala patient pour la ndoti wana. Seja paciente com aquele cruz. Sala patient pour la ndumba wana. Aya na église sala makamba. Aquela prostituta. Passer pour la découverte, on va nous donner Attends, on va dire massacre. Attends, on va dire qu'on a eu la patience. Moïse, Adam modèle d'intercession. Patience. Malgré hostilité, il est pesant de la rébellion. À tout cela, a épiqué. Esse povo também pode se converter. Esse povo tem um destino. Tem uma história junto com ele. Amado, temos que tornar como Abraão. Saber perdoar. Temos que ficar intercessor das nossas famílias. Nossos irmãos. Como Moisés. Que sabe perdoar. Que sabe minimizar. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado au Seigneur. Nous avons un troisième modèle. Temos terceiro modelo. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 20. Livro Daniel, capítulo 1, verso 20. Daniel, chapitre 6, verset 10. Daniel, capítulo 6, Daniel, chapitre 9, verset 2 à 21. Daniel 9, 2 a 21. Maintenant, c'est para toda a verset 10 e a Daniel, chapitre 6. Mas vou gostar, podemos ler capítulo 10, verset 6. Verso 6. Daniel, não podemos ler Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Daniel. Bien-aimé, chaque modèle intercesseur, amado, cada modelo de intercessor, nous communique une idée sur la dynamique de l'intercession. Nos comunica uma ideia sobre a dinâmica da intercessão. Qui est Daniel? Quem é o Daniel? Daniel, c'est le type d'un intercesseur héros dans l'homme. Daniel é o tipo de intercessor herói na homem. Quelqu'un qui avait développé une vie de prière en secret. Alguém que desenvolveu a vida de oração em segredo. Et qui aboutissait à des résultats en public. Devemos aprende a perseverança na intercessão através do jejum na nação e o povo de Deus. Alléluia. Em favor da nação. Em favor da nação e do povo de Deus. Se não expliquei macambo na comida. Deixa eu explicar essas coisas. Nani wana Daniel? Quem é Daniel? Daniel azali mwana ya Israel. Daniel como israelitas. Aza moto ya Juda. Ele de Juda. Oyo akendaki na exportation na Babylone. Exportado em Babilônia.
La première déportation. Première déportation. Parce que la déportation, il y a 3 phases. Porque havia 3 fases de déportation. Première phase, c'est là où il y a Daniel. Première phase de Daniel. Daniel. À ça, Moutoyo a eu une famille noble. Et alguém qui saiu de uma família dos ricos. Asa na lignée et race royale. Et il estava lignage ou descendente da raça real. Il est déporté no escravagismo. Quando chegar na Babilônia, escolheram o jovem para poder jovem que saíram boas famílias, o jovem para poder aprender e colocá-lo a servir no palácio real, servir no ministério como jovem empregado. E como nosso o chefe do governo, a primeira coisa que eu gostei de recrutar muito jovens foram fora para aprender. Estudaram quando voltaram e começaram a trabalhar. Daniel também alcançou essa graça. Foi escolhido para o rei e preparar, fazer estudar. Mas há alguma coisa. Daniel Asa jeune moko era jovem, malgré beauté nae, apesar da sua formação, apesar da sua inteligência, c'était un homme qui savait avoir de bonnes résolutions. Era homem que sabia resolver os assuntos. Clé à livre non sur Daniel. A chave de todo clé à élévation non sur Daniel a chave da exaltação de Daniel 1 verset 8. Dans segundo Daniel 1 verset 8. Pesi bango biloko bana boliaka na biloko roi liaka. Chega a mesa com biloko para sacrificar na nzamba Babilônia. As coisas sacrificadas aos ídolos, na sacrificar na nzamba Babilônia. São sacrificados aos ídolos. Filho roi melaka. Aquele filho que o rei Daniel pour lui n'avait pas vu ça comme une opportunité. Daniel não viu isso como uma oportunidade. As coisas ele nunca se assustou. Intercessor. Ele evoluer na vida de prière. Ele desenvolveu na vida. Seja homem de caráter. E não fica. Intercession toza nango pour la loi datée. Intercessão não é por como. Mais toza nango par. Nous sommes intercesseurs à vie. Temos uma vocação intercessor para a vida. Para a vida toda. Para a vida toda. É vitalício essa profissão. Essa pedra é boa libera. Essa boa libera musala. Alors il y a surtout que la gâté. Ele não se assustou. Misuni oyo tozomona na Luanda comme pende libanda. Essa carne tudo tá fora. Pende libanda bolimbisa ngai. Saiu libanda. Toda. Bameki na supu na toda bisote. Beber a supu na tudo. Como é que tu não quer meter sutiã? Começou quando? Essa carne do rei que foi exposto lá. Daniel, para poder lhe conciliar. Ele resolveu personnellement de pas se suer par les mains. Ele resolveu pessoalmente não se sujar. Daniel, c'est le type d'intercesseur à la même Libanais à Nakuya. Libanais à l'église. Daniel, tipo de intercessor, seja fora da igreja. Até Libanais à l'église. Seja fora da igreja. Como que Daniel était? Não tenha medo de Deus. Porque essa moto ou essa ferme. A vida dele. E a intimidade na Zambé. A intimidade com Deus. Agora aqui a mote. Ele não desculpa. Para a moçada ou a peça aqui. Ao invés de parce qu'après il était employé. Era empregado. Agora ele trabalhou. Começou a trabalhar. Exemplo, na bureau ya Papa João Lourenço. E no gabinete do presidente João Lourenço. Presidencial. Na gabinete presidencial. Pega tu jovem. E coloca lá. Começa a trabalhar. No gabinete do presidente. Ele fala na igreja. Vamos começar a viver mais. E comida. Só que na roupa versículo.
Você soube no Benfica já não vai começar. Será jovem da vigília da oração. Mas a hora acabamos de ler. A palavra Daniel. Guardou seus costumes. Guardou sua mudou apesar des anos. Daniel a prié 3 fois les jours. Vai orar 3 vezes ao dia. Amanhã, tarde, à noite. Há uma desculpa pelo trabalho. De manhã ele ora. Conforme eles habituaram. Ele ia no repouso. Quando você for almoçar, Daniel está depois de vir do trabalho. Seja que veio com muito amor. Daniel, você vai orar. Conforme ele é hábito. É constante na sua vida. Não importa a exaltação. Não importa a viagem. Está constante. Asa toujours na intimité dans sa vie. Sempre com intimidade com Deus. Alléluia. Amen. Daniel. Asa tipo intercesseur. Asa héros dans l'ombre. Héros na sombra. Asa la repris les 2 fois. Fez mais 2 vezes. Bible obiboye. A Bíblia diz o seguinte. Mukonjaloti ndoto na ye. Ndoto identité mutu. Esse sonho perturbou. Aoluka ndenge na osala. Ebangizika. Porque minha palavra. A sonho passa. Acordar. Você começa a tremer. O rei sonhou. Esse sonho tem que voltar na sua cabeça. Depois vão me dar a explicação. Mandou chamar todos os mágicos. Mandou chamar todos os seus Estou procurando alguém para poder me falar o sono que eu faço. Esse não é procurar problema. Tu que sonhaste. Eu vou entrar no teu sono. Tua cama. Como é que eu vou revelar teu sonho? Mas o rei está pedindo. Ninguém no mundo pode revelar ao rei essas coisas. Ninguém pode dar essas explicações. Ele tem que contar o sonho e dar a explicação desse sonho. O rei deram 3 dias. Se uma pessoa consegue me dar explicação, me contar o meu sonho, você é um falso feiticeiro. Eu vou matar todos. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Amanhã vai morrer. Se passamos essa noite, amanhã não haverá resposta. Vai morrer. Daniel ouviu isso. Entrou na presença de Deus. Com seus companheiros. Buscar a presença de Deus. Amado, tem que deixar slogan. Temos que deixar as palavras. A Bíblia não são as palavras. Economia, moi je te répondais. Annoncer des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas. Coisas que tu não sabes. Et tu receves. As coisas que acontecem na tua família nunca se revela. Por quê? Usar a constância. Você não tem a constância na tua vida. A tua intimidade é muito. Porcentagem está mínima. Daniel. Asa motema neza na Jerusalém. Esse é o tipo de homem, o coração está, o corpo está no Babilônia, mas o coração está em Jerusalém. Se se ajoelhar, está olhando em Jerusalém. O seu coração está o conceito com sua igreja. Ele se ajoelhou naquela Bíblia. A Bíblia de Deus se revelou em Daniel.
Nandoto yango ya Deu toda a ilustração do sonho. apesi ye na explication. Também lhe deu a explicação. Balingika bakoma na tongo bakoma bamagicien nyonso na bato nyonso basala na kuya Daniel alili bozalwa alipara Seigneur. O rei, espera. Nzambe oyo azalaka na likolo nga na Deus que mora lá no céu que eu clamo. ayaki korevele ngai Ele vinha me revelar o teu sonho. roi omoni O rei, statiko tu tinha visto tunango eza ya kolere boye o cabeça eza de ya ouro, era ouro, makolo na tolo nango eza ya seu peito era do bronze, makolo nango eza ya erin e o esangana na argile ya fer esangana na argile ferro, das namoni eu vi, elingi koloba boye quero dizer isso. eza na libanga moko ekwela te Há uma pedra que aí começou a explicar todos os sonhos. oyo atala alobi O rei olhou e disse: na kati ya royaume oyo nyonso dentro desse reinado eza na motu moko te não há ninguém aza na esprit que tem um espírito supérieur superior, lokola esprit oyo eza na kati um espírito que se encontra em Daniel. bien-aimé dans le Seigneur. Amado Senhor, Daniel azalaki na molimo nini Daniel tinha aquele espírito. le même Saint-Esprit ezalaki na O Daniel. mesmo Espírito Santo que C'est le même Saint-Esprit azalaki é o na Daniel. mesmo Espírito Santo que nós temos. mpona nini biso tozala exploité na vie de Porque Pierre. não estamos a fazer proeza na vida da Bien-aimé oração. dans le Seigneur, Dieu s'était révélé à Daniel. Deus se revelou em Daniel. bato wana babika Aquela pessoa que bakufa lisusu te viveram, não mais bazwa Daniel pegaram a Daniel batombola Yesu e exaltaram mais. ye na bandeko bakamarade Ele com seus companheiros bakomaki bagouverneur ya tornaram os governadores das províncias. bien-aimé Amado Senhor, omoni bagenu oyo ozonéglige cabe o joelho que estás a desprezar. bagenu oyo ozonéglige Esse joelho que estás a brincar akoki kotombola yo pode te exaltar. nalobi bagenu oyo O ozonéglige joelho que estás a ekoki minimizar kotombola vi na yo pode exaltar a sua vida. kose confie mingi na mayele na yo te Não se confia na tua inteligência. kose confie mingi na makasi na yo Não se te confia na tua kose força. confie mingi na barelation na yo te Não se confia na tua relação. se confie na nzambe Confia em Deus. mutaka na confiance epa nzambe Tem confiança em Deus. ntango nyonso mabolongo na ye ezala Toda hora seu joelho está no chão. mabolongo na yo Os teus joelhos ekofuta yo te vai te recompensar. mabolongo ya daniel etombola ye O joelho de Daniel exaltou-se. ebikisa bandeko Ele ye salvou muitos homens. Daniel Daniel, aza héros dans l'ombre. ele é um herói no Esika céu. yazobondela Aonde está orando? moto mbala mosusu aza te. Não há ninguém. Na église tozalaki baintercesseur oyo lokola Daniel. A igreja não temos Intercesseur lokola Daniel intercessor como Daniel. lelo oyo akoti priere Que entra na ya oração 21 jours 21 dias sans batinda ye sem sans mandar, mutu ayeba sem ninguém 21 perceber. jours azali priere 21 dias da Daniel oração. akendaka mosala po akozanga mosala te Daniel anda aí trabalhando como Santa, mas está em jejum. 21 jours 21 dias. ate mosala Vai trabalhar. azongi na ntongo abondeli Volta de manhã na moyi de abondeli dia na kolo hora, abondeli de noite me hora. biso bajene na biso Em nosso jejum, soki okendaki mosala se for trabalhar, jane ekatanaki kala jejum já tinha parado. daniel ebongo te Daniel não era assim. ayebi ke naza na Ele responsabilité sabe que eu tenho uma responsabilidade. c'est un héros dans l'ombre Ele é um herói no abana céu. ntina tala koyebisa paster Não precisa vir falar oyo para yatengilisi elongi taca cara. esisi ato jejua moni Quando nós aqui na minha, na mabonde, daniel aza bongo te Daniel não é assim. prie bien-aimé Ora, prie ton Dieu qui est dans le secret ora, Deus tem nzambe ya secret nde akofuta Eu yo sei que vai Daniel abondela na secret Daniel orou no segredo pendant 21 jours durante 21 dias. bien-aimé réponse ya Daniel A resposta de Daniel ezalaki mpona peuple de Dieu era para o povo de Deus. abondela 21 jours mpona nation na ye Orou 21 dias para a atali sua makambo nação. nzambe aloba Viu as coisas que Deus atali tinha si falado. peuple ezomene Viu a vida do bikambe povo. olobaki boye epai ya Deus, jésus você tinha falado soki ekoki assim. 70 ans Se il completasse faut longola biso na kiboumbu oyo Deus tirar nessa il faut escravidão. zongisa biso na mboka na ndenge nini 70 ans yango Olha que esse tem tozolonga na que kiboumbu te Nós estamos a Daniel voltar. avait cherché la face de Daniel l'éternel buscou a face de Deus. atindiki ye te Ninguém aza na entrou. posa bacompagnon te Ele não precisa aza na chorar. posa te bayebake ye Não precisa azolobela saber quem está akondela orando. pendant 21 Ele jours orou durante nzambe atinda 21 dias. ange na
Deus mandou seu anjo. Vida a resposta. Apesar de fora Daniel avait continué. Daniel nous enseigne. Si les prières il y a secret. Daniel nous enseigne. Pour ça l'exploit la secret. Pour la paix, pour la nation, pour la famille. Sans que nous doyons pas. Mais nous avons un résultat. Il va tomber des sciences au coração. Tornar a sua família. Vai tomar decisão. Tornar também a sua família. Também desse povo. Amado Daniel. Quando todos estão chamando, está levando normal. Daniel tem visto. Entende o tempo. Ele fala. Basta essa situação. Acabou. Eu tenho que entrar na Betel para perder. Tenho que buscar para a minha família. Eu vou jejuar agora. Vou jejuar agora. Pelo bem da minha família. Ça c'est Daniel. Isso é Daniel. Un héros dans l'ombre. Héroïne na sua. Un persévérant dans la prière. Persévérant na Akataka prière. Akataka sujet de prière ou à côté de prière. Ele só termina de orar quando viu o resultado. Combien de prières eu katate? Quanto das orações que tu não Daniel akata prière. Daniel não para. Até que vá ver o resultado. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. Vamos parar com Neemi. E amanhã vamos entrar no Bien-aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. Quatrième personne. Quarta pessoa. Pode levar a imitar o modelo na vida de Néhémie 4. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie capítulo 1, verso 4. Alléluia. Amém. Nós podemos ler rapidamente. Néhémie chapitre 1 verset 1 à 4. Parole de Néhémie fils d'Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise à la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Alléluia. Amém. Nous avons beaucoup à apprendre sur Néhémie l'intercesseur. Vamos aprender muito na vida da Néhémie intercessor. Qui est Néhémie? Quem é Néhémie? Néhémie Néhémie fait partie du troisième groupe. faz parte do terceiro grupo. Il y a les déportés. Os Le deuxième groupe va deportados. déporter. Segundo grupo dos deportados. Groupe va Estras. Naquele grupo dos Estras. Groupe il y a Estras non, c'est le groupe. Groupe il y a Ézéchiel. Ezequiel. Deuxième groupe. Segundo grupo. Retourne à Bango. Sorgresso. Nani Néhémie. Quem é Néhémie? Asa juif, moi en Israël. Judeus israelitas Vivaki na déportation. viveu na deportação, Kolikuna. cresceu lá, Akenda bomwana. foi como criança, Na Kolikuna. cresceu lá, Ayekoli makambo kuna. aprendeu as coisas de lá, Azui grâce. alcançou graça Yebe ba recruter para ser do a travailler na cour royale. e trabalhar no Palácio Real. Cette fois-ci, Eza na Babylone, na kati ya règne ya Babylone te,
Mwana na ya régné, Ben Tchachara régné, Asséné va mettre na ba père Fakoti, Darius a régné, l'autre roi a été régné, il a Artaxerxès. Na roi Moussous Massima, Yende époque ya Néhémie. Azana une bonne posture na étranger. Azou Sala Moussala dans la plus grande cour royale de son époque. Les autres travaillent dans la Maison Blanche. J'aime Angolais Moko. J'aime Angolais, autres travaillent dans la Maison Blanche. Sikoyo, Bachayo ozala mutoyo osevaka kopo ya 20. Joe Biden. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui Joe Biden a gagné la maille, si Biden qui va venir servir à donc ceux qui a vendu à la roi. Tu regardes le discours. Il est mis sous les bébés la roi. Ils sont vite à ce roi. Parce qu'après là de ce cas donc avant que les amis sous les non pas la façon soit juste parce que la chaîne là comme nous sommes les distraits mais parce que après passons va mandar et par le protocole de passons précise à faire la gomme Néhémie Bongoté na roi donc parce que traité nous pouvons ça dire a toujours connecté sempre connecté na roi oreille pour il faut appeler ça roi mai il faut appeler ça roi fille wani il a vie au parabole na yoka ajoute c'est Néhémie là à quel Néhémie il priait comme il respirait. Ele orava como respirava. Alléluia. Néhémie priait comme il respirait. Néhémie orava como na sua respiração. Apesar de ser copeiro do rei, atakokosa na moto aserviaka mokonzi. Mas homem de intimidade na oração. Kasi moto ya mabonde ni makasi. Néhémie a apprendre biso et belé. Néhémie nous apprenons bastante. Néhémie a évité basalaka prière ou tusalaka banda kobeta makoko makasi banda kobeta makolo na sabia o kobeta makolo na maboko kaba yemi Néhémie nunca fez tipo de oração. Néhémie atikala kosala prière te ya kosimba bakunzi boum au nom de Jésus boum au nom de Jésus poza na tango wana porque não tem aquele tempo déontologie ici ka oya zo servir pour permettre que makambo wana o lugar que se encontra não vai permitir. Néhémie azalaka na présence ya roi. Ele está na presença de rei. O roi oya zo servir o rei que está servindo azana banzambe na ya na religion na ya Deus é uma pessoa que tem os seus feitos. Alguém sabe ouvir. Nous avons maturité awa. Amém. Nous avons maturité awa. C'est-à-dire quoi? Dans la chrétien, pour ser cristão, nous allons servir un magicien, un chef patron, un magicien. Mais il y a un technique au Lobanga na okoma magicien. Mas isso não quer significar eu também vou me tornar Mais magicien. il faut servir pendant un mutamalo, un grand occultiste. Trabalhar com cultiste. Mais Néhémie c'est un homme de prière. Néhémie é homem da oração. Néhémie prie comme il respire. Ora como respira. Fonctionne ailleurs. Sua função. Il prie ailleurs. Son pré. Ils ont péché été. Não se pai. Combien parmi nous? Quanto entre nós? Oyo bazana misala ya kusala basalaka. Trabalha. Mas não consegue orar. Combien parmi nous bazana occupation ya gani pena bango?
Et le rôle dans la présence de Ils ont fâché la présence. Ce n'était pas le cas pour Daniel. Malgré l'occupation d'Aïe, à pesar de son opposition, les autres témoignaient que Néhémie, Azam Motoyo, qui est Néhémie? Néhémie, c'est une personne à monité. Basta ouvir, dans Ayoki kaka sango na moke skabatika la. aí aonde Bata está na devuka os na. parentes estão quebrados. Ninguém bazo sakane na bango. Os inimigos estão Bazo passar mal na nzala. Não procurou dinheiro para mandar transferência. Não foi licença para socorro não virá o socorro para esse povo virado inteiro. Por isso eu nele tem que guardar intimidade. Nemi aza motoyo Equipe akondelaka te que na hora olangana yo você badi kosambela começa a orar, os vizinhos vão notar que aí eza na moto azosambela orar. ezi aza bongo ekateli na motema na yo. Conforme está assim, Amen. Yes. Gloire au Seigneur. Lubanzamba yokaka motema. Nzamba yokaka motema. Nzambo tozosalela bien-aimé. Esse Deus que estamos a servir, amado, alobaka lingua te. não fala nossos Nzamba idiomas, yokaka langa. mas ouça o Nzamba linguagem, yokaka motema. ouça o coração. Não é o Tango falar. molai te ebele na Não bile. levamos muito tempo na oração. Oh, nasepeli lidera. Eu me agradou no Senhor. Libera Moïse bi alobi. Moisés Bakake passou. konoela bangongo. Outros foram ali buscar as montanhas. Asene balipasa. Jesus as tirajar. Basi réponse te. Nunca receberam a resposta. Nasokolika maboko. Eu só levantei as mãos. Ayokunda. Ele me ouviu. Ayalolinga. Ele me respondeu. Nehemi. Nehemia Akombola maboko te. não levantou as mãos. Asusura na mutema. Falou-se Deus do Asondela céu. kazo mibira na Da mutema. oraca falando de Zande. Deus. Azoyoka te. Vai ouvir. Azoyoka te bakri. Ao ouvir o grito. Nzambe azoyoka motema. Deus vai ouvir o coração que está Nasali ligado. déclaration na bachapitre Deus ezoya. declaração Nalobi chega. kelenge boye na livre na nga. Meu Nalobi ce ne sont point nos paroles. não são nossas Ce ne sont palavras. point nos gestes. Não são gestos. Ce ne sont point nos paroles. Não são nossas Ce ne sont palavras. point nos gestes qui Não vous gestes. agir. Embaixo de Deus Lorsque nous sommes dans la prière. É quando nós Mais c'est la chamamos. Mas puissance é o poder interconsacrée do coração consagrado a Deus. à agir. Manda a Deus chover. Puissance ya motema eza consacrée par Poder do coração que está consagrado a Deus. Tindika na Nzambe ayo. Manda a Deus a responder. Nehemi Nehemia abondela orou. sa prière ya ba 1 minute. Oração Prière ya ba de 2 minutes. Deus Ma prière ya ba seconde. de segundo. Il faut servir le roi. Tem que servir o Il rei. faut contrôler le Tem que roi. controlar o rei. Mais eza 1 minute te. Não só Na 2 minutes te. Ekosala ke Nzambe ayo. Fará com que Deus não possa ouvir. Tema ya bolingo. Oração do amor para o irmão. Coração da compaixão. E sabe compadecer. E se responsabiliza. Coração que sabe o dor da minha família. Consegue a dor da minha igreja. Ei, não falar de Deus. Deus ouviu o menino. Veja tipos de intercessão que Deus está procurando. Deus, a Bíblia diz, Nehemia, quando orou, outro dia trancou a cara. Ele só trancou a cara. Orou Deus, disse, por que está triste assim? Orei. Seus dentes e para estar exposto. Os inimigos estão dominados. É verdade? Nehemia. Sabe, não há problema. Irmã, esse é milagre. O rei me salvou.
Mais des gens comme des Néhémie, des gens comme des Mardochée, ce sont des grands leaders. Ce sont des grands leaders. Parce que Néhémie, ce qui Moïse a il y a plus de 70 ans. À Kata. Prière à Moukousse. Oração kutala kabaka te résultat. Olha o resultado. Prière ya Moukousse. Oração kutala. Échanga histoire ya peuple Israël. Toda do povo de Israël. Parce que Israël est dans la phase. Porque chaque phase. Phase ya nação, ya naissance ya nation. Phase nascimento da nação. Phase ya délivrance. Da libertação. Phase ya bakomo kota balomwe famille bakomi nação. Na Moïse. Phase ya conquête. Phase ya conquête. Phase ya juge. Phase de juge. Phase ya roi. Phase de rei. Phase ya déporté. Phase de déportation. Mais Moukakata phase ya déportation. Mas quem cortou essa phase de déportation não subiu na montanha. Não saiu do trabalho para se tornar na presença de Deus. Estava na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Mas pouco tempo de oração. Porque o Senhor ouça o coração. A puissance en témoin est consacrée. E do coração concentrado a Deus. Que impura Deus para fazer. Será que alguém nesse coração? Levanta, vamos fazer oração de Neemia. Há muitos tipos de oração que vamos fazer. Vamos fazer oração do sacerdote, dos advogados. Vamos fazer oração dos agricultores. Prepara-te. Você só prepara suas categorias. Tuas. Prepara já todo o material. Porque vamos lavrar a terra. Mas hoje, a pessoa fecha. Un cantique de méditation. Cantique de méditation. Il y a des médicaments qui sont embatoqués. Na elema na yo. Oui.
Par le Seigneur Jésus. Ton spirit ton spirit aquele que se tornou responsável, aquele que tornou-se irresponsável e já não reza mais. Ei, para rezar para minha família, já não consigo mais. Me dá força, me dá a capacidade para me postergar, me dá a força, me dá a capacidade para me levantar, me levantar, me levantar, me levantar, me cair. Espero eu não consigo mais, para me conseguir. Espírito Santo de Deus, eu vim consagrar o meu coração. Eu vim consagrar o meu coração. Como Daniel, eu quero me consagrar. E domingo eu perdoei todos que me fizeram amar, eu lhes perdoei. Eu pedi para purificar o meu coração. Hoje eu vim consagrar o meu coração. Meu coração seja depende de ti. Meu coração depende de ti. Trata o meu coração. Consagra o meu coração. Me dá sentido da responsabilidade. Se não orar, ninguém pode orar. O assunto da minha família, se eu não me levantasse para oração, não há ninguém que pode orar. O assunto da minha igreja, se não orar, não há ninguém para orar. O assunto do meu pastor, sempre depois, se eu não orar, não há ninguém para orar. Para aqueles que estão desviados, as almas perdidas, se não orasse, não há ninguém para orar. O assunto dos meus irmãos, a minha família, essa situação que essa escravidão, a vida do pecado, a vida da problemas, se eu não orasse, não há ninguém. Pega o seu coração. Realiza o que se encontra com a miséria na tua família. Quem está sofrendo na tua família. Pega o teu coração. Eu peço que 2 minutos para orar sobre a tua família. Até quando seja que não ouvimos a voz. É a oração do inimigo. Faça a oração, faça. Porque
Mobembo litongo nasengi makasi nasengi makoki nasengi mayele kokana salela oyebi motema oyebi mabanza isika na suki wana ndeyo bandi oyebi motema Yesu oyebi mabanza tango peli nazosekanga oyebi Yesu tango libota na ngana boumbu Yesu oyebi anasiya koyela ntongo na famila aswito oyebi Yesu nasiya mamelibota na nga eswite oyebi Yesu yango pesanga makasi Makoki Yesu Ogana sana Oyebi motema Yesu oyebi mabanzo Oyebi losamwe futaka Losamwe futaka Losamwe futaka Losamwe futaka Losamwe longane lobo sanya ngote Losamwe futaka Soki bazoluka bagiste eza yo giste solo soki bazoluka basembo eza yo nde sembo solo nabalole namayelu esanga bonene esanga makasi omisana Fala comigo, Senhor Jesus Cristo. Bíblia está slogante. A Bíblia não é sua. Bíblia está lobanayo. A Bíblia é tua palavra. Bíblia está lobaya solo. A Bíblia é a palavra de Deus. Na linha cultura de Ronzano. Eu quero que essa noite. Na ocasião simpósio. Nessa oportunidade simpósio. Na sua nandapo nandayo. Eu voltar na minha casa. Na sala prière com a Daniel. Eu faço a oração com o Daniel. Essa aqui na cultura. Era a noite de Deus. Eu revela aqui Daniel. O revelaste Daniel. As coisas cachées. As coisas escondidas. As coisas impossíveis. As coisas impossíveis. Essa aqui na cultura. Era a noite. Sabe na cultura lelo. Senhor, nessa noite. Yambotongo etana. Antes de amanhecer. Sabe pensando na presença aí. Senhor, já possa ficar na tua frente. Nem foquei ouro com a Daniel. Focar como Daniel. Olha a situação de botar na praia. A situação da minha família. Olha a visão de tecle. Falaram, claro. Olha revelando a situação cachê. Revelar as coisas comigo. Olha ele botar na praia. Da minha família. Nova Anzambe. Oh, meu Deus. Trouxe. E com o Brasil a pie. Samarola. Conta de campo de Botaranga. Daí olha Daniel. Daí olha lá para o Barinanga. Daí olha lá para o Mocinanga. Daí olha lá para o Barananga. Daí olha lá para o Botaranga. Sabe, Belenga. Eu te revelo. Em nome de Jesus. Ficamos em silêncio, deixa lugar o pastor Simão. Notre directeur Azobondela. Nosso diretor vai orar pour la vie de prière na yo. Para a tua vida de oração. Consacrer meu tema meu pai na Nzambe. Vai consagrar o teu coração a Deus. Consacrer vida espiritual na boca na Nzambe. Consagrar a tua vida espiritual em Deus. Ouvimos a oração. Senhor, eu lhe merci. Muito obrigado. Porque tu nos falaste nessa noite. Conhece nossos corações. Conhece
C'est pour cela Nzambe. Otaliso parole. Nzambe natiki peuple entre tes mains. Yahweh maloba oyo ekiti na poko na lelo. Oyebi niveau ya vie spirituelle na bango. Yahweh bamususu bakomaki déjà désespéré. Bamususu déjà balembaki Seigneur. Mais la poko na lelo. Matisa ya niveau ya spirituelle ya motomoko. Matisa Nzambe posa ya koluka. Yahweh merci. Ona oyo Nzambe olobeli biso. Tozo ndima na mitema na biso. Oyoki losambola biso. Tozo ndima ete Nzambe. Yahweh. Makambo nyonso bali kosimba te. Oyo bali komona ngoza ki impossible. Mais à travers le sambo ya poko na lelo. À travers cette parole, Jésus, Nzambe oyebi akosala ite comme possible. Sois le comme Nzambe. Au nom puissant de Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus.